de volta ao canal. Neste canal exploramos os cantos mais sômbrios do mundo, onde as sombras sussurram e os pesadelos ganham vida. Hoje à noite vamos mergulhar em contos arrepiantes sobre faróis abandonados, símbolos de esperança outrora, agora consumidos pela escuridão. Então, apague as luzes, aumente o volume e prepare-se, pois a jornada rumo ao desconhecido começa agora. Nas margens do litoral da Flórida, o farol de St. Augustine se ergueu por séculos, um sentinela silencioso contra as ondas furiosas. Mas sua fachada de pedra esconde um passado sômbrio, sussurrado pelos habitantes locais e gravado nas próprias paredes da torre. Dizem que o farol é assombrado pelos espíritos de duas meninas que encontraram um fim trágico. O que antes era o som alegre de suas risadas, agora ecoa pelos corredores vazios, um lembrete arrepiante de seu destino cruel. Alguns contam que as meninas eram filhas do antigo faroleiro, que tiveram uma tarde de brincadeiras interrompida por um terrível acidente. Outros murmuram sobre uma tempestade, uma onda traiçoeira que as arrastou para o mar implacável. Seja qual for a verdade, suas presenças permanecem. Visitantes relatam ouvir risadas infantis, sentir mãos geladas puxando suas roupas e até vislumbrar figuras fantasmagóricas dançando na sala da lanterna. Nossa história começa com um homem chamado Elias, um ex-faroleiro que afirmou ter encontrado as crianças fantasmagóricas pessoalmente. Elias, um veterano do mar, conhecido por sua postura inabalável e coragem, viu-se abalado até o âmago pelos eventos que ocorreram dentro das paredes do farol. Ele descreveu o som das risadas como algo que começou sutilmente, um leve sussurro trazido pelo vento. A princípio, ele ignorou, achando que fosse apenas um truque da sua mente, talvez o vento brincando com seus sentidos. Mas, com o tempo, as risadas tornaram-se mais altas, mais insistentes. Foi então que Elias percebeu que algo estava errado. Cautelosamente, ele subiu as escadas em espiral, cada passo ecoando de forma sinistra no silêncio. O ar ficou mais frio e o cheiro doce da água salgada foi substituído por um odor quase floral, sufocante. Quando ele chegou à sala da lanterna, as risadas estavam em um ápice, girando ao seu redor como um vórtice de desespero. Então, ele as viu. Duas jovens meninas, suas formas espectrais tremeluzindo na luz etérea da lâmpada do farol. Elas usavam roupas antigas, seus rostos pálidos e abatidos, seus olhos grandes expressando uma mistura de travessura e tristeza. Elias, um homem que já enfrentou a morte no mar inúmeras vezes, sentiu um arrepio correr por sua espinha. Ele tentou falar, tentar racionalizar o que via, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. As meninas continuaram a rir, suas formas espectrais flutuando pela sala. A risada delas ecoava pela torre vazia, uma melodia assombrosa que enviava calafrios pela espinha de Elias. Por semanas após o encontro, ele foi atormentado pelas risadas fantasmagóricas, sua sanidade sendo testada pelo constante assombramento. Incapaz de suportar o peso daquela presença fantasmagórica, Elias eventualmente abandonou seu posto, fugindo do farol, mas não de seus pesadelos. Até hoje, o farol de Augustine se mantém como um farol, mas também como um aviso para aqueles que ousam subestimar o poder do sobrenatural. Agora vamos para outra lenda, no sombrio litoral da Baía de Chesapeake, onde o farol de Point Lookout projeta uma sombra solitária sobre as águas revoltas. Este farol, que antes guiava marinheiros para a segurança, agora está entrelaçado com a figura espectral de um antigo guardião, conhecido apenas como Capitão Jeremiah. O Capitão Jeremiah era um homem do mar, dedicado ao farol que ele vigiava dia e noite. Sob sua observação, incontáveis navios foram salvos das perigosas rochas da costa. Mas, como o destino costuma ser cruel, uma tragédia estava à espreita. Em uma noite tempestuosa, enquanto as ondas chicoteavam a costa com fúria implacável, a lâmpada do farol apagou-se, mergulhando o litoral na escuridão. Desesperado, o capitão lutou para subir as escadas traiçoeiras, enfrentando os ventos violentos que ameaçavam derrubá-lo. Ele conseguiu reacender a lâmpada, mas, em uma virada cruel do destino, uma onda monstruosa atingiu o farol, arrancando o capitão de sua posição e o arrastando para o mar enfurecido. Seu corpo nunca foi recuperado. Agora dizem que a alma de Jeremiah está presa ao farol que ele tanto amava, um guardião espectral que nunca abandonou seu posto. Visitantes e faroleiros relatam sons estranhos e aparições assustadoras. Passos ecoam pelos corredores vazios, o som pesado de um velho marinheiro, acompanhado pelo clangor rítmico de um cachimbo contra o corrimão de metal. Alguns afirmam ter visto uma figura sômbria, vestida com um casaco esfarrapado de capitão,
seu rosto obscurecido pela escuridão, mas com um olho brilhando com uma luz fantasmagórica. Ele aparece sem aviso, apenas um vislumbre fugaz, uma presença sentida mais do que vista. E então, tão rapidamente quanto apareceu, ele desaparece, deixando para trás o cheiro de água salgada e uma sensação de inquietação. Essas histórias são passadas de faroleiro para faroleiro, como a do jovem Thomas. Ele foi designado para o Point Lookout em sua primeira missão e, ansioso para se provar, zombou dos contos sobre o Guardião Fantasma. Porém, em uma noite de tempestade, quando o farol apagou-se misteriosamente, Thomas sentiu o peso de sua descrença. Ao subir as escadas, enfrentando ventos violentos, ele encontrou o capitão Jeremiah, cujo olhar, carregado de tristeza e advertência, perfurou sua alma. Mais ao norte, nas falésias da costa do Oregon, está o Farol de Recetta Head, conhecido por sua beleza deslumbrante e sua história trágica. Este farol é assombrado por uma entidade conhecida apenas como a Mulher Lamentadora. Sua história é uma de amor e perda. Ela, uma jovem cujo coração foi partido pela perda de seu amante no mar, encontrou consolo nas paredes do farol. Mas a dor foi demais para suportar, e em uma noite de tempestade, incapaz de aguentar o sofrimento, ela se lançou das escadas do farol, caindo nas águas revoltas abaixo. Agora, dizem que seu espírito inquieto permanece preso ao farol, suas lamúrias ecoando pela noite. Visitantes e guardiões relatam ouvir seu choro, um lamento triste que parece emanar das próprias paredes da estrutura. Sua dor é palpável, um peso que paira no ar, uma presença constante que faz o coração bater mais forte e a respiração se acelerar. Certa vez, um grupo de investigadores paranormais decidiu passar uma noite no farol. Com suas câmeras e gravadores prontos, eles esperavam capturar evidências da presença da Mulher Lamentadora. À medida que a noite avançava, o farol tornou-se opressivo, o ar se encheu de expectativa e então eles ouviram. Um lamento baixo e triste ecoou pelos corredores vazios. A sensação de inquietação aumentou conforme eles se aproximavam da sala da lanterna. Quando chegaram, o lamento atingiu seu auge e eles a viram. Uma figura translúcida balançando suavemente à beira da estrutura, seu rosto marcado por uma dor tão profunda que enviou arrepios pela espinha dos investigadores. Obrigado por explorar as sombras conosco esta noite. Essas histórias de faróis assombrados servem como lembretes de que alguns lugares retêm os ecos do passado, suas fundações impregnadas de tristeza e mistério. A maldição da Casa do Farol. Na pequena cidade costeira de Elder Valley, envolta em mistérios e lendas, havia um lugar que todos temiam: a Casa do Farol. Situada no topo de um penhasco íngreme, ela observava o oceano com uma presença inquietante, como se os próprios ventos e o mar contassem uma história proibida. Há décadas, o farol havia parado de funcionar quando o último faroleiro desapareceu misteriosamente. Desde então, os habitantes acreditavam que a casa e o farol estavam amaldiçoados, condenados a guardar segredos do passado. No entanto, para aqueles de fora, histórias como essa tinham um atrativo diferente. Lucas e Mariana, um jovem casal, haviam escutado falar sobre a Casa do Farol durante uma viagem turística à região. A curiosidade era tanta que, sem pensar nas advertências dos moradores, decidiram que precisavam ver com os próprios olhos. As lendas falavam sobre espíritos, desaparecimentos inexplicáveis e um farol que à noite iluminava o mar, mesmo sem ninguém para operá-lo. No dia de sua exploração, o céu estava pintado de um tom dourado profundo à medida que o sol descia sobre o horizonte. A beleza natural do lugar contrastava com o desconforto que ambos sentiam ao ver a silhueta sombria do farol ao longe. Quando chegaram, a casa parecia maior do que imaginavam. A fachada estava desgastada, com musgo cobrindo as pedras e as janelas escuras, parecendo órbitas vazias de um crânio morto há muito tempo. Eles entraram. O cheiro de mofo e sal marinho dominava o ar. O piso de madeira rangia sob seus pés, enquanto teias de aranha pendiam das vigas como fantasmas esperando para se revelar. Cada quarto parecia congelado no tempo, como se o faroleiro tivesse desaparecido da noite para o dia. Um relógio de pêndulo, ainda parado, marcava o momento de sua partida. 02:13 da manhã.
Enquanto exploravam, Lucas não podia ignorar a sensação de que estavam sendo observados. Mariana, tentando afastar o desconforto, riu nervosamente diante das velhas superstições, mas conforme o vento começava a assobiar mais forte através das janelas quebradas, ambos sentiram a tensão crescer no ar. O farol, embora abandonado, exercia uma atração magnética sobre eles, como se algo chamasse lá de cima. A curiosidade os levou a subir a escada em espiral que levava ao topo da torre. As paredes estreitas se fechavam ao redor deles, enquanto a luz que entrava pelas janelas diminuía e o som das ondas distantes ficava cada vez mais abafado. Ao chegar ao topo, uma visão os surpreendeu. Um diário antigo, encostado na base da lanterna do farol. Mariano o pegou com cuidado, as páginas frágeis rangendo sob seus dedos. As primeiras entradas eram normais, descrevendo a rotina de um faroleiro solitário, que observava o mar, acendia o farol e mantinha o registro dos navios que passavam. Mas logo as coisas começavam a se desviar do comum. Havia descrições de luzes misteriosas no horizonte, navios que não apareciam nos registros oficiais e o constante som de sussurros que parecia vir das profundezas da noite. Então, o farol se acendeu. Lucas e Mariana congelaram. Nenhum deles havia tocado em nada. A grande lanterna do farol girava, lançando um feixe de luz através da noite. Eles correram para a janela e viram a luz focada no oceano, onde algo impossível estava emergindo das águas. O mar parecia revolto, com ondas violentas batendo nas rochas, mas o que mais chamou a atenção foi a figura que se erguia lentamente das profundezas. Uma mulher, com os cabelos longos, encharcados e desgrenhados, e as roupas molhadas que mais pareciam trapos antigos. Seus olhos estavam fixos na casa, vazios e sombrios, mas carregados de uma intenção ameaçadora. Com o coração batendo na garganta, Lucas gritou para Mariana correr. Ambos desceram as escadas em desespero, mas ao chegarem ao hall de entrada, perceberam que a porta do farol estava inexplicavelmente trancada. O som do mar agora misturava-se com um novo ruído, o som dos passos molhados da mulher subindo o penhasco. Os passos eram lentos, deliberados, como se ela soubesse que eles não tinham para onde ir. Lucas tentou desesperadamente abrir a porta, mas era inútil. Mariana, trêmula, voltou os olhos para o diário ainda em suas mãos. Algo a fez abrir a última página. Lá, em uma caligrafia tremida, estava escrito: "Ela sempre volta, a cada ciclo eles retornam para buscar o que é deles, e desta vez não será diferente." Antes que pudessem pensar em um plano de fuga, a porta do farol bateu violentamente e se abriu. A mulher estava ali, parada na soleira, com os olhos vazios fixos no casal. Sua mão esquelética se levantou, apontando para o mar. Ao longe, o som de madeira rangendo e o vento aumentando revelou um novo horror. Um navio fantasma, com velas rasgadas, emergindo das profundezas escuras. As sombras das velas eram tripuladas por figuras indistintas, espectros de marinheiros perdidos que, como a mulher, haviam voltado para buscar suas dívidas não pagas. Lucas e Mariana não conseguiram se mover. Seus corpos estavam paralisados, como se uma força invisível os mantivesse presos. A mulher deu um passo à frente e, com um simples gesto, o casal foi puxado para trás, como se o farol os sugasse. A porta se fechou com um estrondo ensurdecedor, e a escuridão consumiu o lugar. Na manhã seguinte, quando a tempestade finalmente cedeu e os primeiros raios de sol iluminaram a costa, os moradores locais encontraram a casa do farol da mesma forma que sempre esteve, vazia, sombria e em ruínas. No entanto, algo havia mudado. No topo da escada do farol encontraram um diário aberto, com a última página escrita à mão. Eles voltaram para buscar o que é deles. Mas agora havia algo mais. Ao lado do diário, 2 marcas de mão estavam gravadas na poeira, como se alguém tivesse lutado para não ser levado. E no chão da entrada, molhado e cheio de areia, havia o contorno das pegadas da mulher, que, assim como na lenda, sempre volta para assombrar aqueles que ousam desafiar a maldição da Casa do Farol. Desde aquele dia, a história do jovem casal foi contada e recontada por toda Elder Valley, um lembrete sombrio de que algumas portas jamais deveriam ser abertas, e que as forças que habitam o mar são tão antigas quanto implacáveis. Os moradores, agora mais do que nunca, evitavam aquela casa amaldiçoada, sabendo que, mesmo nas noites mais calmas, o farol poderia se acender novamente, como um sinal de que os mortos do mar nunca descansam.